Bom, e aí, galera do segundo ano do Térésio, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco de filosofia e a gente vai falar um pouquinho do roteiro 1 de filosofia, que era a autonomia. Eu dei um texto para vocês de 10 páginas para vocês lerem sobre autonomia, né? Lembrando que esse roteiro eu dei no começo, então, das férias, né? Então a gente tinha aí bastante tempo para ler ele. Então não briguem comigo. Eu não vou ler ele todo, mas eu vou falar de algumas partes do texto. Então, o texto chama Filosofia da Autonomia, pontos históricos, provocações e perspectivas. Vamos lá. A acepção filosófica da autonomia, em termos gerais, é algo bem recente e tem seu auge na modernidade iluminista. Aí ele vai falar de onde vem a autonomia do grego, né, as palavras, aí vai falar, né, que são as leis próprias, isso era usado, né, na época das polis. Então, por exemplo, a questão que se apresenta é que, de alguma forma, abriu a gama de problemas pertinentes à história desse conceito na perspectiva filosófica. É se autônomo é aquilo que efetivamente produz suas leis, sobre as quais está assentado, no âmbito da ação particular, ou se é a capacidade de agir, âmbito das condições transcendentais, sem necessariamente ter que fazê-los, né? E aí o texto vai discorrer sobre alguns teóricos. E aí aqui, por exemplo, aqui, ó, no segundo parágrafo, no meio do segundo parágrafo, ele vai falar assim: nos termos de Kant, a autonomia originariamente emerge em oposição à heteronímia, que é o roteiro 3, heteronímia. Esse é dado é de suma importância para a construção filosófica do conceito de autonomia, sobretudo porque as acepções filosóficas ao longo da história acabam ficando atreladas a várias heteronímias que elas se opõem. O que é heteronímia? Já pensando no roteiro 3, heteronímia é a ausência de autonomia. Então, para ficar mais claro, as variações históricas do conceito filosófico autonomia dependem diretamente daquilo que ela se opõe, de modo que há paralelamente a ele uma variação das acepções das heteronímias. Então, de acordo com a forma que você vai usar a autonomia e ao que ela se opõe, a heteronímia tem um significado, por exemplo, o direito de ir, né? O direito de ir e vir, ele pode ser tolhido, né? Ele pode ter uma heteronímia. Não podemos mais ir e vir. Logo, o que é autonomia? Ir e vir. Será que eu me fiz clara? Bom, vamos seguir o texto. Com a ascensão do conhecimento filosófico, Platão e Aristóteles introduzem outro elemento importante, a compreensão. A exemplo de Sócrates, ambos, cada um do seu modo, afirmam uma distância irreconciliável entre crença comum e opinião, e o saber verdadeiro ou a sabedoria. Seguindo mais o texto, aí a gente vai passar por sentidos políticos, né, para questões da ética. Na verdade, a gente só está trabalhando autonomia, heteronímia, solidariedade e outras coisas que a gente vai trabalhar, o livre-arbítrio, porque a gente está falando das questões éticas, né? Então, no que se concerne ao nossa, eu sou péssima para ler esses termos, estarídita, ele também defendeu, em certo sentido, uma ideia de um autogoverno quando, em Ética e Nicômodo, ele escreve. Agora sim, porque o nome do filósofo é difícil, o nome do texto é difícil, mas a frase é fácil de entender. A virtude é, então, uma disposição de caráter relacionada com a escolha das ações e paixões consistente numa mediana. É o meio termo entre os dois vícios, por exemplo, e por outro por falta. Um por excesso e um por falta. Então, o que, que a gente pensa? A autonomia, na verdade, ela existe, mas ela também tem um ponto. Assim como a gente falou um pouco da questão da liberdade, certo? Seguindo o texto, a gente vai ter aqui, ó. Embora sem utilizar especificamente o termo autonomia, o pensamento filosófico grego, em certo sentido, sustentou uma ideia de autogoverno no âmbito da compreensão do homem, o que preparou, muitos séculos depois, o arcabouço filosófico da compreensão da autonomia. Explicando.
A recepção de certa ideia de autocontrole adivinha da vida da polis pelo conhecimento filosófico grego, de algum modo, preparou um fundamento seguro que pudesse delimitar as fronteiras entre autonomia e heteronímia. Então, é uma relação dialética. As duas têm uma relação dialética. Então, assim, a autonomia, ela precisa também ser tolhida ou cerceada, enfim, por órgãos que regulamentam. O problema é que existem alguns órgãos que regulamentam a completa falta de autonomia do ser. Mas isso é um assunto que a gente pode ter depois. Eu queria que vocês fossem agora lá para a página 4, descendo o texto, no penúltimo parágrafo. Com efeito, é com Kant que o conceito filosófico de autonomia realmente ganha força e centralidade. Kant assume toda discussão a respeito da autonomia feita até então como papel da razão, da vontade, da liberdade e da felicidade, e consegue dar-lhe um contorno realmente crítico. É filosófico, sobretudo quando, à luz das discussões sobre a liberdade moral de Rousseau. Então, o que Kant fala? O que acontece com Kant? Kant é quem tira a discussão da autonomia de uma questão mais da razão, né, que você só vai ser livre quando você for um ser autônomo, e consegue olhar para isso com um olhar mais crítico, né, um olhar filosófico e uma questão que vai ser a relação da moral. Porque eu não sei se vocês se lembram, quando a gente fala da moral, a moral é o que uma sociedade constrói, né? E é essa moral que vai determinar o que é autonomia. Então vamos lá. Ele introduz a questão moral. Desse modo, Kant desenvolve o que Dryden, né, que é um outro autor, e outros teóricos chamam de autonomia moral. Por um lado, Kant procura recuperar o sentido mais especulativo da autonomia, ou seja, leva em consideração um modelo racional mais amplo do que simplesmente um modelo de racionalidade empírica, a priorismo, né? O que é conhecimento empírico, né? Não sei se vocês lembram da aula de sociologia. É aquilo que eu sei explicar, porque, enfim, eu vou olhando para aquilo todo dia e falo, isso é isso, né? E eu acho que o exemplo mais fácil de conhecimento empírico é porque eu olho para o céu, eu vejo nuvens, né, escuras, eu falo, vai chover. Eu não sei às vezes explicar por quê, mas eu sei que toda vez que eu olho para o céu e as nuvens estão carregadas, vai chover. Isso é um conhecimento empírico, ela não vai ter base de explicação em algum conhecimento científico. Voltando para o texto. De modo a compreendê-la pelo menos reduzida o possível e mais integral. Por outro, ao configurar a autonomia deste modo, Kant retira da sua discussão o sentido empírico do ser autônomo e a busca pela felicidade. A partir da leitura de Figueiredo, né, outro teórico, é possível identificar três sentidos para o conceito de autonomia em Kant. Um sentido epistemológico, ou como esse comentador diz, mais geral. 2, um sentido moral. 3, mais canônico, moral ou mais canônico, né, de cânone. E 3, um sentido histórico-político. Vamos pensar aqui com a cabecinha de Kant. Primeiro sentido, epistemológico. O que é epistemologia? Ciência do saber, né? Estudar o saber. Então, o que é um sentido epistemológico? Um sentido de entender o saber da construção da autonomia. 2, um sentido moral, um sentido da construção do que a sociedade coloca como autonomia. E 3, que para essa é o sentido mais interessante, é um sentido histórico-político. Somos seres políticos por excelência. Enquanto eu falo político, não estou falando de partidos, não, mas eu estou falando de fazer política e ser-se política. Seria reivindicar os seus direitos
questionar as formações dos estados, isso é um ser político. Um ser histórico-político é um ser que nós somos o que somos porque temos uma história. Nós somos o que somos porque somos construídos durante um tempo. Então, quando a gente pensa em autonomia, a gente tem que pensar na construção da autonomia, não da palavra, mas do sentido autonomia, né? O quanto autônomos estamos caminhando. Será que estamos caminhando assim? Será que estamos caminhando assim? Depende da cultura em que vivemos e do estado que vivemos. Vou lá para o fim do texto, porque eu trouxe muita coisa complicada para vocês esse texto. Desculpa, a ideia não era essa. Mas vamos para a página 7. Por outro lado, o movimento romântico posterior a Kant, né, o que vem depois, reagindo contra a ênfase da universalidade da razão, apresenta pelo esclarecimento da qual fazia parte Kant, priorizou a particularidade e a individualidade. Eles destacaram, em essencial, o papel das paixões e emoções sobre a razão e a importância do desenvolvimento daquilo que é mais próprio. Mill, herdeiro da tradição romântica, também elogiou e defendeu o desenvolvimento e o cultivo da individualidade a partir do utilitarismo de Bentham, escrevendo que uma pessoa cujos desejos e impulsos são próprios são as expressões de sua própria natureza, como ela tem sido desenvolvida e modificada por sua própria cultura. Está pronta para ter um caráter. Aquele cujos desejos e impulsos não são próprios, não tem caráter. Não mais do que uma máquina a vapor tem um caráter. Preciso falar alguma coisa? Não, tô quase virando youtuber, fazendo cri, 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 cri. Pensem sobre isso. Voltem ao vídeo. Leiam de novo isso. Pensem sobre isso. Com efeito, a noção de autonomia disseminada durante o romantismo, ao contrário de Kant, priorizou a efetividade particular e individual de legislar sobre si mesmo. Dizendo de outro modo, a autonomia perseguida pela era romântica, de modo geral, afirma que ser autônomo é efetivamente extrair das consequências empíricas particulares e individuais da ação seus princípios morais, tais como pensava o utilitarismo de Mill. Adorei o nome desse cara. A gente vai ter aí várias correntes que vão falar de, né, a gente vai ter Henry, a gente vai ter um montão de gente que vai falar sobre autonomia. Mas na nossa aula em filosofia, a gente preferiu falar de Kant. Acho que pela construção, pelas três possibilidades que Kant dá de autonomia, principalmente histórico-político, e vendo o vídeo, acho que vocês vão entender um pouco mais de como Kant vê a autonomia, mas a autonomia é uma questão filosófica para a gente, porque, né, estamos na aula de filosofia. Para a sociologia, a autonomia é outra coisa. Mas pensando na construção da moral e da ética, né, eu queria que vocês refletissem um pouco como caminhamos com essa autonomia, né? Sou autônomo até que ponto? E, inclusive, pensar o que é trabalho autônomo, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Vou caminhar mais com o texto, tá? E vou para a página 8. Feita essa caminhada histórica sobre o conceito de autonomia, como hoje podemos perceber ou reconhecer um ser autônomo. Valendo-se da análise de Frege, a atualidade, ou seja, ela pós-moderna, contemporânea ou a modernidade tardia, né? Porque a história gosta de dar uns nomes difíceis, mas vamos chamar de pós-moderna. Se caracteriza pela emergência de novos ideais que propunham uma sociedade de indivíduos que reúne meros sujeitos de direitos, comandados por imperativos hedonistas, ou seja, de gozar a qualquer preço e do que conviver sem depender de ninguém e de nada e sem limites. O homem e sua ilha, né? Vamos pensar se isso é possível ou não? Não sei, fico me perguntando. Vamos para o penúltimo parágrafo.
O que pode a filosofia contribuir para essa situação atual? Sem querer oferecer receita de bolo, algumas instituições, algumas intuições daquilo que foi falado pode contribuir. Das contribuições de Kant, a compreensão de que a dignidade humana é um fator inalienável, pois o ser humano, enquanto fim em si mesmo, é um aspecto a ser recuperado. Outro ponto importante, advindo da filosofia kantiana, é desconfiança, que esse filósofo tem da busca desesperada por felicidade, hoje tão em voga, bem como a vinculação necessária entre o ser autônomo e o ser ético. Essa desvinculação tem uma responsabilidade sobre o fenômeno do delírio da autonomia. Das contribuições da filosofia romântica em geral, deve-se recuperar o fato de que, ao contrário de Kant, não existe autonomia radicalmente desvinculada com a heteronímia. Então, para Kant, o ser autônomo, né, ele pode ser um ser integral. Ele pode ser simplesmente autônomo. Os românticos não. Pensa mais nessa relação dialética. Só há autonomia se for vinculada com a heteronímia, pois as experiências pessoais, tanto individuais quanto coletivas, podem oferecer elementos importantes para a construção da autonomia. Assim também como não existe heteronímia radical alienada de toda e qualquer autodeterminação. E aí ele vai seguindo, falando dos outros autores, vou lá no finalzinho. Mas quais os nossos desafios? Pergunta para vocês. Em primeiro lugar, se estamos vivendo em uma sociedade em delírio, em termos de autonomia, a primeira pergunta a ser feita é possível reconhecer as fronteiras entre autonomia e heteronímia, a fim de recriar as condições de equilíbrio entre ambas as perspectivas? Será que nossos acadêmicos desejam ser autônomos? Pergunta maravilhosa. Como reagir se a resposta coincidir com as suas ações, ou seja, se eles realmente não desejarem ser autônomos? Segundo Kant, necessitamos de uma instância de decisão livre até para sermos heterônimos. Neste caso, se vivemos em uma sociedade cujo delírio da autonomia é a sua marca, é possível dizer que temos um modelo educacional que tem como resultado a decisão pela não autonomia. Pensem, releiam o texto. Se tiverem mais dúvidas, me chamem. Estou aqui. Estou quase sumindo da tela, né? Porque eu estava lendo. Desculpa. Beijos. Até mais.